Toda a equipe da Jovem Pan mobilizada nesse dia de protestos pelo país. O repórter do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, traz as últimas informações. Oi, Viga. Obrigado, Tiago. E o Rio de Janeiro continua em estágio de atenção desde as 6h20 da manhã desta sexta-feira. Dia de protesto aí, Brasil afora, contra as reformas estruturais, protestos comandados, liderados por centrais sindicais. O Rio de Janeiro com um trânsito acima da média, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, que está em estado de atenção também, com uma equipe mobilizada desde a noite de ontem, já na perspectiva dos protestos de hoje. 50 quilômetros de congestionamento em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. Os pontos mais críticos são 2 na Avenida Brasil e também um acesso ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A via foi bloqueada, deixando muito passageiro preocupado com o horário do voo. Agora, diferentemente daquele outro protesto realizado recentemente, Brasil afora, meu caro Tiago, ouvinte da Jovem Pan, desta vez não houve interdição da ponte Rio-Niterói. À época, vários carros bloquearam os 2 acessos, Niterói-Rio, Rio e Niterói. Também não houve bloqueio de passageiros que tentavam usar as barcas no sentido Niterói-Rio de Janeiro. Mas é um dia de transtornos, dor de cabeça, estágio de atenção, 50 quilômetros de congestionamento em alguns pontos muito acima da média para um horário como esse no Rio de Janeiro, Tiago. Muito bem, nós vamos do Rio para Santa Catarina, chamando Lene Jussec. Pelo menos 3 rodovias registram bloqueio no início desta manhã aqui em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, os ônibus pararam de circular às 8 horas da manhã e só devem voltar às 11. À tarde também está prevista outra paralisação de 2 horas na capital catarinense. Ainda aqui em Florianópolis, a BR-282 foi bloqueada por volta de 6 horas da manhã na área continental. Após confronto entre a Polícia Militar e os manifestantes, a rodovia foi liberada por volta de 6h50 da manhã e os participantes se dispersaram. Em Navegantes, no litoral norte do estado, a BR-470 foi totalmente bloqueada por 1h30 desde as 5h30 da manhã. Ainda por volta de 7 horas da manhã, manifestantes ligados à Central Única dos Trabalhadores e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e também ao Levante Popular da Juventude e outras centrais sindicais caminharam pela BR-470 em direção à BR-101. Eles bloquearam o quilômetro 110 em Navegantes. Em Chapecó, os ônibus das primeiras horas da manhã não foram até o terminal urbano. Como há previsão de manifestação no local, os motoristas foram orientados a usarem ruas alternativas. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan. Em Salvador, rodoviários pararam os ônibus em fila nas principais avenidas e também causaram protestos em estradas da região. Agora, Brasília, as últimas informações da greve. José Maria Trindade. Olha, Tiago, Brasília amanheceu sem ônibus, sem metrô, escolas funcionando, agências bancárias fechadas. Já o Zé Maria complementa, só um registro no Ceará, protestos fecharam vias de Fortaleza, assim como em outras partes do país. José Temos um chamado de Vitória, agora você, linha aberta, Monique Maia. A manifestação em toda a Grande Vitória começou bem cedo, por volta das 6 da manhã. Manifestantes ocuparam uma das importantes vias de acesso aqui de Vitória e seguiram em direção à Assembleia Legislativa. Neste momento, os manifestantes continuam ocupando as vias da capital. Muitos policiais nas ruas desde cedo ocuparam as vias de Vitória. A todo momento, a polícia agiu com bombas de efeito moral e também balas de borracha. Até o momento, a manifestação segue tranquila em toda a Grande Vitória. Os ônibus e comércios aqui estão funcionando normal. Como a maioria das vias, o trânsito está fluindo. Monique Maia, da Jovem Pan Vitória. No Espírito Santo, no caso, nós tivemos até confrontos entre a Polícia Militar, que teve que usar bombas de efeito moral, e aqui em São Paulo, Thiago Muniz. Olha, Thiago Berracha, a manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto continua em direção à Zona Sul de São Paulo, mas não afeta as operações do aeroporto de Congonhas. Há alguns minutos eu vim pela região central da cidade, você tem um pouco mais de lentidão pelo corredor 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, mas o motorista chega, não é algo que vá travar, pede-se só que, se possível, saia com um pouco de antecedência. Operações de pousos e decolagens mantidas normais no aeroporto de Congonhas, da mesma maneira como acesso ao check-in. Por volta de meia hora atrás, o MTST, que ocupava o saguão, saiu em passeata pelo sentido bairro da Avenida Washington Luiz e pela Washington Luiz, quem segue em direção à Zona Sul enfrenta aí um trânsito mais complicado, sentido reverso em direção ao centro, tudo tranquilo. Então, repetindo, o aeroporto de Congonhas funciona neste momento.
O balanço, pelo menos 18 estados e o Distrito Federal, cidades em todos esses estados, com protestos hoje. De volta a Brasília, agora sim, José Maria Trindade. Pois é, olha, como eu disse, Tiago, Brasília amanheceu sem ônibus, sem metrô, escolas funcionando pela metade, agências bancárias fechadas e esplanada cercada, interditada de trânsito. Os bloqueios nas estradas daqui do Distrito Federal foram todos retirados, mas mesmo assim o trânsito está muito complicado. Congestionamento nas vias de acesso aqui ao plano piloto, a região central de Brasília. Apesar da determinação da Justiça, tudo parou, todos os ônibus e metrô. A esplanada dos ministérios está fechada desde a meia-noite. Os prédios públicos aqui recebem atenção especial, estão cercados. Para evitar que esta manifestação, chamada greve geral, se transforme em nova guerra na esplanada, cuidados especiais foram tomados e a polícia faz um cerco logo no início da esplanada para evitar a entrada de objetos que possam ser usados nessa espécie de guerra, viu, Tiago? Ok, vamos agora ver a situação no Rio Grande do Sul. Você vai para o ar, Sandro Sauer. A greve geral em Porto Alegre apresenta atos em diversos pontos da capital gaúcha. Houve confronto de manifestantes com a Brigada Militar no amanhecer, em frente a uma garagem da empresa Carris. Os manifestantes impediam a saída de ônibus e foram dispersos pela Brigada Militar, que teve que utilizar bombas de efeito moral. 3 pessoas foram presas. O Transurb, que faz o transporte de Porto Alegre até Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, está operando com passe livre. Inúmeras avenidas e ruas da capital gaúcha estão com trânsito lento devido às manifestações. Às 2 da tarde está programada uma grande concentração no Largo Glênio Pérez, área central de Porto Alegre. Há manifestações em Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, Santo Ângelo e Caxias do Sul, onde 3 postos de saúde não estão atendendo em virtude da paralisação da greve geral. E conforme a Polícia Rodoviária Federal, há bloqueios parciais em 17 pontos de rodovias federais do Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Estadual informa que nas rodovias estaduais não há bloqueios, pelo menos na parte da manhã. Do Rio Grande do Sul, Sandro Sauer. Olha, aqui em São Paulo, aquela cena de sempre, passageiros são obrigados a sair do carro e seguir a pé pela rodovia Hélio Smith. Mais efeitos dos protestos aqui em São Paulo, Fernando Martins. Pois é, Tiago, muitos dos passageiros de ônibus estão agora caminhando a pé aqui pela ponte Bernardo Goldfarb, onde nós estamos falando exatamente sobre o Rio Pinheiros. Nós estamos na Eusébio Matoso, que está completamente bloqueada. Para ser mais sincero para você, desde a Rebouças até essa região inteira da Zona Oeste, sofrendo muito, anda e para, mais para do que anda, para falar a verdade. O pessoal deve evitar a região porque tem manifestação na Praça Jorge de Lima. A região toda está bastante complicada no sentido Interlagos, no sentido de quem vem para a Marginal Pinheiro. Já no sentido contrário, o fluxo vai tranquilo. Mas o motorista está enfrentando realmente muita dificuldade. A manifestação na região da USP, na região da cidade universitária, onde está praticamente impossível chegar até lá nesse momento. Onde houve confronto hoje, Ipiranga com a São João, já há limpeza pelo local, pelos agentes da prefeitura e também pelo pessoal da CT que ajuda na coordenação do trânsito, e há bastante policiamento ainda na região central da cidade.